Gente, o que foi essa entrevista do Flávio Bolsonaro na Globo News? A Júlia do Alibe simplesmente deu uma aula de como confrontar o cinismo da extrema-direita. Ela colocou o 01 numa sinuca de bico tão grande sobre direitos humanos e privilégios que o senador se atrapalhou todo, a câmera caiu e ele ficou ali, gaguejando diante do espelho da própria hipocrisia. A apresentadora deixou Flávio no vácuo e encerrou subitamente a entrevista deixando aquele climão. É o suco do desespero bolsonarista que você precisa ver agora. Começo perguntando a avaliação que o senhor faz da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlio, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando, é uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal, tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E aí, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. Senador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Senador, um dos argumentos da justiça é que quando o seu pai tentou tirar ou soldar a tornozeleira, ele estava sozinho em casa e num estado de mental que não estava lúcido ali. E que não havia ninguém para socorrê-lo. Ou seja, a Michelle estava no Ceará fazendo campanha e os filhos não moram com ele. E que, portanto, na penitenciária, ele estaria, digamos assim, mais bem assistido. Como é que o senhor vê essa visão da justiça e indo para casa, o Bolsonaro, o que a família pensa em mudar para dar assistência a ele 24 horas? Olha, eu acredito que ele tem ali uma assistência de enfermagem ou médica, não sei como é que a Michelle vai conduzir isso, já que ela vai estar com ele permanentemente lá, eles moram juntos. Então, eu acredito que seja um caminho para evitar que situações como essa aconteçam, para pelo menos seja identificado algum problema de saúde que ele tenha, seja esse que você narrou, seja algum quadro de desequilíbrio que possa ocasionar uma queda dele, como já aconteceu. Esse, para mim, é a maior preocupação. E assim, eu acho que esse vai ter que ser uma providência que vai ter que ser tomada pela família, Otávio. Agora, senador, o senhor falou aí de voltar para Papudinha, representaria voltar a um lugar onde o presidente já piorou e tudo. Mas quando ele foi transferido para Papudinha, era um pedido da própria família, certo? Porque vocês consideravam que a superintendência da PF não era adequada para a saúde dele. E o ministro Alexandre de Moraes descreve várias atividades, atendimentos médicos, ele inclusive lista 200 e tantos atendimentos médicos. O senhor diria que não era adequado o lugar onde ele estava? Porque lá pelo menos ele tinha acompanhamento 24 horas. Em casa, quando ele tentou cortar a tornozeleira, não tinha ninguém com ele. Olha, de fato, onde ele estava na Polícia Federal era um local completamente inadequado. Mais uma vez, ele numa sala de 3x4, trancado 22 horas por dia, com direito a 2 horas para ele dar uma caminhada num outro espaço muito pequeno, cercado de muros brancos, sem uma planta, uma flor, para ele poder olhar alguma coisa diferente, né? Você vê que a sala ao lado, onde funcionava o ar-condicionado central de um prédio, um zumbido de ar-condicionado infernal o dia inteiro, praticamente. Então, era muito óbvio que ali não é um local adequado para ninguém estar cumprindo uma pena como essa, e o fato dele ter ido lá para o 19º Batalhão foi algo menos pior do que onde ele estava, como a casa agora, eu acredito que seja menos pior também do que onde ele estava no 19º Batalhão, apesar dele ter lá, tem que se reconhecer isso, ele tinha um tratamento digno, estava num local limpo, enfim, tinha ali, mas a preocupação nunca foi ali no 19º Batalhão essa, a preocupação sempre foi ele realmente passar um bom tempo sozinho, do que os efeitos colaterais dos remédios que ele toma para o refluxo poder ocasionar um acidente, como aconteceu uma vez, ou um acidente combinado com uma broncoaspiração, como aconteceu isoladamente na segunda vez, que foi levado para o hospital nesse momento e
e foi levado para o hospital nesse momento. Alô, estão me ouvindo? Estamos mas o senhor tá ouvindo só virado a de imagem lado. do senhor. Só a imagem do senhor, pronto, voltou. Aí sumiu Aqui de tem alguém novo, me mais Tá uma de vez. lado, voltou. Pronto, obrigada. O senhor estava falando da broncoaspiração. Opa, Foi? agora foi, Foi. agora tá. Bom, vamos lá. E esse segundo momento em que houve uma broncoaspiração, então uma coisa combinada é o que é o meu temor, pelo menos, que isso ocasione em algo fatal. Isso, sem dúvida alguma, dentro da sua casa, isso é atenuado. Aí tem uma outra questão que, no meu ponto de vista, o quadro, né, quadro mental dele tende a piorar também no local onde ele estava, no 19º Batalhão, pelo isolamento, né, pelas condições de saúde dele, pela idade dele. E aí, em casa, eu acho que esse quadro tende a melhorar, então eu volto ao início do que eu estava falando, Malu, que não tem nenhuma lógica uma domiciliar humanitária temporária de 30 dias se ele está indo para casa, porque o quadro dele podia se agravar. Então, quer dizer, se o quadro dele melhorar, quer dizer que ele tem condições de voltar ao 19º Batalhão, é uma coisa incompatível, não consegui compreender essa parte da decisão ainda, a razão exata disso. Domiciliar de 90 dias, né? Se eu não me engano, o senhor citou agora 30. Queria pegar Desculpa, um ponto... 90 dias, isso. Isso. Queria pegar um ponto aqui do raciocínio do senhor. O senhor mesmo admite que a Papudinha é um lugar limpo, ele está numa cela sozinho, tem um espaço ao ar livre, tem uma cozinha, tem um banheiro, é um lugar digno, como o senhor bem coloca, e muito diferente da situação dos presídios brasileiros. O senhor também citou a prisão humanitária para ele e falou de outras pessoas que também mereceriam um benefício. O partido do senhor e o senhor mesmo tem um discurso muito contra os direitos humanos no que diz respeito à segurança, senador. Não é uma contradição agora ser favorável à prisão humanitária? Não, de forma alguma, Júlia, porque para mim está muito claro, o processo que ele respondeu foi um processo político. A imprensa inteira, o Brasil inteiro já sabia o resultado do processo muito antes dele começar. Por quê? Por causa de quem o julgaria. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Não preciso lembrar para vocês aqui, 3 pelo menos, que estão ali, que eram o ex-advogado do Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula, que disse que o Bolsonaro é o demônio na Terra, e o próprio relator, que é um inimigo público declarado. Todos sabem, quem tem bom senso sabe, que ele jamais poderia ter sido julgado por essas pessoas, mas as coisas vão acontecendo no Brasil. Quando é contra o Bolsonaro, tudo bem, é defesa da democracia. Agora, quando começa a acontecer de forma genérica, quando a exceção passa a virar uma regra, aí todo mundo começa a refletir se ele já não foi longe demais, se já não está na hora do ministro Alexandre de Moraes, né, voltar a tomar decisões dentro da Constituição e dentro da lei, porque até aqui foi legal, foi contra o Bolsonaro, a partir daqui, né, já está ameaçando jornalistas, ameaça repórteres. Isso a gente não pode admitir, nem para Bolsonaro e nem para a imprensa. Então, isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque faz uma comparação, Júlia, de que nós defendemos punições duras para marginais, para pessoas que estupram, que matam e tal, que passam por um devido processo legal, que tem são investigados por pessoas isentas. Agora, com o Bolsonaro foi tudo diferente. Mais uma vez, além de ser julgado pelos seus inimigos, o próprio relator fazia às vezes de Ministério Público, escolher quem eram os policiais que iam fazer a investigação. Se o relatório ficava ruim, ele mandava voltar. Quer dizer, é uma coisa que tomava medidas e conduzia o processo de uma forma que não é a forma que um juiz deve conduzir. Então, a série, né, de peculiaridades, porque quando usadas contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então, a gente vai sempre defender esse ponto de vista, que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque, no nosso ponto de vista, não cometeu absolutamente nada de errado. Tá? Então, quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro. Acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente Senador, sabe... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Alô, não quer continuar essa pergunta, mano? Não, pode fazer, tá resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. Não, desculpa, Malu, eu não vi. Não. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Olha, é impressionante como a coerência passa longe dessa família, né? O Flávio Bolsonaro foi para a televisão tentar emplacar a narrativa de perseguição política contra o pai, mas o tiro saiu pela culatra de um jeito fenomenal. O ponto alto, ou baixo para ele, foi quando a Júlia do Alibe mandou a real. O senador, que sempre surfou na onda do direitos humanos para humanos direitos e defendeu que presídio tem que ser lugar de castigo, agora está aí, todo preocupado com prisão humanitária e bem-estar. É a velha tática da extrema-direita. Rigor máximo para o povo pobre e preto, mas tapete vermelho e cela limpinha com banheiro e cozinha para os deles. A Júlia foi cirúrgica. Ela lembrou que, enquanto a família reclama da solidão do ex-presidente,
Foi o próprio descaso deles que o deixou sozinho, a ponto de ele tentar cortar a tornozeleira. O Flávio tentou dizer que o local era inadequado, porque não tinha uma planta ou uma flor para olhar. Dá para acreditar? Um sujeito que ajudou a desmontar as políticas ambientais do país agora está sensível com o paisagismo da Papuda. E o final? O final foi o puro suco do constrangimento. Quando a pergunta apertou e a contradição ficou exposta, o Flávio se embananou tanto que a conexão caiu, a câmera sumiu e ele ficou lá, falando sozinho sobre broncoaspiração e refluxo. A Júlia, com a elegância de quem sabe que já nocauteou o argumento, interrompeu a entrevista subitamente e encerrou o show de horrores. Ver o Flávio tentando atacar o Alexandre de Moraes enquanto implora por benefícios que ele sempre negou aos outros é a prova definitiva. Para essa gente, a lei só serve se for para proteger os privilégios da casta deles. Que papelão, senador!